Circle of Inevitability, capítulo 709. Chefe. O sabor azedo do limão, a textura macia do peixe, o aroma escaldante e a doçura sutil com toques de peixe e óleo explodiram na boca de Lumian. O sabor superou suas expectativas. Ele imaginou que pratos como esse seriam desagradáveis e nojentos, semelhantes a uma poção, mas nunca pensou que seriam considerados deliciosos. Quando tem escolha, Ludwig tem uma preferência genuína por iguarias e não se engana. Lumian mastigou e engoliu as 7 ou 8 fatias de peixe. Uma leve sensação de queimação espalhou-se da garganta até o estômago, lembrando a sensação de beber um copo de bebida alcoólica. A sensação desapareceu rapidamente e nada de anormal aconteceu. É isso. Funcionou? Lumian olhou para Ludwig. Ludwig balançou a cabeça. Espere mais 2 ou 3 minutos para que seu estômago absorva. Tão rápido? Franca perguntou, surpresa. Ela respeitava o misticismo, mas tendo tomado poções antes, sabia que elas funcionavam instantaneamente. As iguarias de Ludwig, no entanto, pareciam exigir digestão e absorção pelo estômago, contradizendo como o órgão normalmente funcionava. Além disso, o estômago não absorvia tudo. Ludwig respondeu seriamente: as criações de um chefe podem ser rapidamente absorvidas pelo estômago. Chefe, Lumian assentiu, pensativo. Ele se lembrava de Ludwig frequentemente comentando sobre várias coisas como um conhecedor de comida. Sem mais explicações, Ludwig enterrou o rosto na panela de sopa à sua frente e devorou os filés de peixe com limão e gelo restantes. Jenna e os outros prontamente terminaram as fatias de peixe em seus próprios pratos. 2 minutos depois, Lumian sentiu seu corpo esquentar, com uma sensação de formigamento na pele e na carne. O efeito sobre ele foi mínimo. Empalideceu em comparação a beber uma poção, muito menos a dor de se queimar com chamas. Logo, Lumian voltou ao normal, sua expressão inalterada. Ele olhou brincalhão para Franca, Jenna e Anthony, esperando para ver como o filé de peixe com limão gelado os afetaria. 1 minuto depois, Jenna e os outros coraram de repente, como se tivessem comido comida incrivelmente apimentada das terras altas do reino Feina-Potter. Ris. Lugano soltou um suspiro de dor, sentindo uma sensação de queimação na respiração. Originária de dentro do seu corpo, ele não conseguiria tratá-la mesmo se quisesse. O gelo envolveu o corpo de Franca, aparentemente tentando aliviar a dor em sua pele e carne. Foi inútil. Jenna e Anthony fizeram caretas, mas não fizeram movimentos desnecessários. Eles suportaram o desconforto, esperando o filé de peixe terminar de transformar seus corpos. Isso durou de 10 a 20 segundos antes que as expressões do quarteto relaxassem. Como você se sente? Lumian perguntou com um sorriso. Franca instintivamente se lembrou da sensação e disse: foi como se cada centímetro da minha pele e carne tivessem sido queimados. Não tão intenso assim, relativamente leve. Enquanto falava, ela pegou uma caixa de fósforos de sua bolsa do viagem e acendeu experimentalmente 2 fósforos. Ela os segurou nas costas da mão esquerda por um tempo. A expressão de Franca gradualmente se contorceu. Ela suportou a dor na mão esquerda momentaneamente antes de puxá-la para trás e sacudi-la. A caixa de fósforos caiu no chão. Ainda dói. Franca relatou os resultados do experimento para Lumian e Jenna com os dentes cerrados. Ludwig respondeu apressadamente: isso não reduz a dor. Como está o ferimento? Jenna perguntou, preocupada. Franca examinou imediatamente o dorso da mão esquerda e viu apenas leves marcas de queimadura em sua pele pálida, com danos físicos mínimos. Funcionou, mesmo que a temperatura da chama não estivesse tão alta. Para começar,
a expressão de Franca se suavizou. Do outro lado da mesa de jantar, Anthony considerou cuidadosamente suas palavras antes de dizer: acho que estou um pouco mais irritável do que o normal, mas dentro de limites razoáveis. Jenna acrescentou: eu também estou mal-humorada, mas não drasticamente. Franca e Lugano confirmaram ter passado pela mesma coisa. Engolindo o filé de peixe com limão gelado, Ludwig explicou: isso era de se esperar. A eficácia vem com a corrupção. Jenna e Franca se voltaram para Lumian. Lumian abriu as mãos, sorrindo: não me sinto diferente. Para ele, a corrupção do filé de peixe com limão era insignificante. Franca não tinha certeza se sentia inveja ou simpatia. Depois de pensar um momento, ela disse: isso é como uma versão mais branda de ser um contratado, tolerar certos efeitos negativos em troca de características de Beyonder correspondentes. Claro, os efeitos são visivelmente mais fracos, mas a vantagem é que é passivo. Além disso, os efeitos negativos são mínimos. Daqui para frente, quando você tiver ingredientes similares, você precisa esclarecer os efeitos permanentes e negativos. Você não pode simplesmente comer tudo. Escolhas precisam ser feitas. Caso contrário, as coisas podem facilmente dar errado. Lumian olhou para Ludwig e disse: isso depende do indivíduo. Talvez um chefe, ou o caminho do gourmet, tivesse sequências que atenuassem o impacto correspondente, semelhante aos monges da esmola e às setas que eram contratados. Franca entendeu a implicação de Lumian e continuou animadamente: pratos e misturas sem efeitos permanentes são como vários agentes do caminho do boticário. Sempre invejei os contratados. Eu queria a liberdade de misturar e combinar habilidades, criando uma construção de personagem única. Agora, sem aceitar a bênção de um deus maligno, finalmente tenho uma chance, embora diluída. O coração de Jenna disparou, e as duas demônias olharam para Ludwig com os olhos brilhando. Para elas, ele não era mais o monstro glutão que Lumian havia descrito, mas um chefe Beyonder merecedor de seus cuidados e atenção. Ludwig se concentrou em comer o restante do filé de peixe com limão e gelo, sem reagir mais. Reticências. Em uma caverna de pedreira no submundo de Traer. Franca, Jenna e Anthony estavam além da parede de espiritualidade, observando Lumian realizar o ritual para adquirir novas habilidades contratuais. Tendo revisado cuidadosamente as informações da Madame Mágica sobre entidades do mundo espiritual e possuindo o conhecimento sobre criaturas estranhas, Lumian rapidamente identificou dois potenciais alvos de contrato com habilidades de viagem por espelhos. O primeiro era um ser do mundo espiritual chamado Sanguinário Jaque. De acordo com as informações, no sul do reino de Loen, alguns entusiastas do misticismo e acadêmicos do folclore estavam jogando um jogo de adivinhação quando avistaram uma pessoa borrada no espelho empunhando um grande machado, encharcado de sangue. Essa pessoa emergia do espelho, atacando e massacrando todos os presentes. O segundo eram os larvas de diamante de Daratra, mencionados no conhecimento místico do contratado. Elas podiam conceder travessia do espelho em troca do sacrifício de um meteorito cristalizado. A desvantagem era que o corpo da pessoa se tornaria mais denso e mais curto. Lumian inegavelmente queria invocar Sanguinário Jaque, mas não tinha certeza se ele possuía uma habilidade semelhante à travessia do espelho. Olhando para as 3 velas acesas, Lumian deu 2 passos para trás e cantou no antigo Hermes, o tolo que não pertence a esta época. Você é o governante acima da névoa cinza. Você é o rei do amarelo e preto que exerce boa sorte. Eu imploro sua proteção. Peço sua atenção. Em nome do grande tolo, eu invoco a criatura peculiar que vagueia pelo infundado, o matador escondido no espelho, Sanguinário Jaque.
A chama azul escura da vela aumentou instantaneamente, formando uma porta ilusória adornada com padrões enigmáticos em meio à névoa cinza, penetrante e assustadora. A porta se abriu gradualmente e a escuridão saiu, engolfando o espelho que Lumian havia colocado no altar. O espelho levitou abruptamente, apontando diretamente para Lumian. Lá dentro, uma pessoa indistinta em uma jaqueta velha manchada de sangue arrastava um machado enorme. Abrindo a boca, Lumian fez sua garganta e peito ressoarem enquanto falava a linguagem mística do destino. Palavras preto-prateadas semelhantes a símbolos se materializaram no ar, descendo sobre a pele de cabra falsa na borda do altar, formando um contrato conciso e ameaçador. Após a formação do contrato, Lumian se conectou com o sanguinário Jacques, compreendendo suas habilidades e características. Ele ouviu suas demandas. Sanguinário Jacques possuía 3 habilidades e características relacionadas ao espelho, que Lumian chamou de marca do espelho, ocultação do espelho e travessia do espelho. Marca do espelho podia marcar um espelho invisivelmente, invertido da realidade, para localizar um alvo. Ocultação do espelho permitia que o usuário se escondesse dentro das passagens escuras, evitando ser puxado para outro espelho. Travessia do espelho permitia passagem rápida pelas passagens ilusórias. A exigência de Sanguinário Jacques era o sacrifício de 99 humanos vivos. Lumian ponderou brevemente, concluindo que marca do espelho era a escolha ideal. Localizar alvos era primordial, e travessia do espelho poderia ser substituído pela travessia do mundo espiritual. Viagem rápida não era essencial quando ele podia chegar diretamente. Seus olhos de repente brilharam em um preto prateado, refletindo o rio do destino de Sanguinário Jacques. Ele não estava buscando informações sobre Sanguinário Jacques. Em vez disso, sob a proteção do ritual, ele pretendia verificar algo. Após uma rápida observação, Lumian mudou para o antigo Hermes e perguntou a Sanguinário Jacques: "Posso alterar o pedido?" Ele não tinha certeza se Sanguinário Jacques compreenderia ou responderia, mas perguntar era inofensivo. Se não, ele teria que escrever para a Madame Mágica, perguntando sobre outras entidades adequadas. Após perguntar, Lumian imediatamente empregou magnificação do destino, obtendo uma visão mais nítida do destino de Sanguinário Jacques pelos próximos 10 segundos. Fingindo nervosismo, ele moveu a mão direita como se fosse tocar o rosto. Ele ampliou uma ramificação do destino. 2 ou 3 segundos depois, os pensamentos de Sanguinário Jacques chegaram a Lumian através da conexão forjada pela linguagem mística do destino. "Tire-me do espelho." Lumian ergueu as sobrancelhas e deu 2 passos à frente, estendendo a mão direita em direção ao espelho pairando sobre o altar. No momento em que seu dedo tocou o espelho de vidro, ele o sentiu se dissolver no nada. Quando Lumian inseriu totalmente a palma da mão no espelho, uma mão fria, úmida e nitidamente pegajosa agarrou abruptamente seu pulso. Ponto.